Bem-vindo, pesquisador, pesquisadora, ao nosso programa de delimitação da sua pesquisa, né? E a gente inicia, né, após ter compreendido o nosso contexto e refletido sobre o objetivo da pesquisa na nossa vida, entendendo então o que a gente precisa de fato para ser um bom pesquisador. Então, aqui eu já queria esclarecer uma dúvida muito comum, que é: será que eu tenho as qualidades necessárias para desenvolver uma boa pesquisa? E para isso eu preciso te dizer o quê? Quem que é o bom pesquisador? O bom pesquisador é aquele que se porta enquanto tal. Então, se a partir de hoje você começar a se portar como um bom pesquisador, você vai se tornar esse bom pesquisador. E para que você quer ser um bom pesquisador? Só para poder concluir seu mestrado, seu doutorado e dar aulas? Será que é só para isso que existe a pesquisa? Não, não, né? Essa é a menor parte, na verdade, né? A titulação ela é importante sim para alguns cargos, às vezes até para promoções, principalmente em cargos públicos, ou para você ter acesso ali a ser professor, a ser pesquisador de um determinado lugar, mas é muito mais do que isso, tá? A pesquisa científica, ela visa com que nosso conhecimento científico naquela determinada área ele possa avançar, né? Então, através da pesquisa científica, a gente tem um maior contato com a realidade, né? Se aproxima de compreender melhor o mundo. Então, você vai fazer parte desse movimento. E é por isso que você não é só um pesquisador quando você está no mestrado ou quando você está no doutorado. Você é um pesquisador a partir do momento em que você decide fazer uma boa pesquisa científica. E para fazer uma boa pesquisa científica, você vai precisar responder um problema relevante, né, real, seguindo um método científico. E assim, encontrando esses caminhos claros, né, deixando claro, na verdade, o caminho que você percorreu, para a partir daí você conhecer um pouco mais a realidade. Então, dessa forma, isso nos dá muita clareza de por que é que pedem um projeto de pesquisa quando a gente vai entrar no mestrado ou no doutorado. Porque, na verdade, o mestrado e o doutorado são instrumentos para que você possa levar a cabo a sua pesquisa. A pesquisa é sua. Você é o pesquisador que vai efetivar aquela pesquisa através do seu mestrado, né, em um nível mais inicial, ou do seu doutorado em um nível mais avançado. E já já a gente vai ver a diferença que tem entre TCC, mestrado, doutorado, artigo acadêmico e a função de cada um desse na vida dos pesquisadores. Mas calma que a gente chega lá. Vamos focar agora nesse primeiro momento para tratar então sobre o que significa ser um pesquisador e o que é esperado desse pesquisador além da técnica, né, que a gente vai desenvolver ao longo de todas essas semanas em que estaremos juntos. Então, nesse sentido, quando a gente está pensando em mestrado e em doutorado, eles são ferramentas e instrumentos para que a gente possa desenvolver a nossa pesquisa. Então, a gente tem que ter muita clareza, né, do que a gente quer pesquisar ali. E também esse é um critério importante de seleção dos próprios programas, né? Eles só vão aceitar pesquisadores que eles saibam que vão conseguir levar aquela pesquisa a cabo dentro do seu programa. É por isso que você precisa indicar por que é que a pesquisa que você quer desenvolver está bem alinhado às linhas de pesquisa do programa, se tem um professor que seria capaz de te orientar ali dentro, né? Se existe algum grupo de pesquisa, algum aluno que já pesquisou naquele seu tema, tudo isso precisa constar no seu projeto e é relevante para o seu ingresso ali, porque a ideia é que durante aqueles 2, 3 ou 4 anos que você esteja desenvolvendo a pesquisa, normalmente o mestrado são 2 anos e o doutorado são 4, mas isso varia de instituição para instituição, você possa ter meios de conseguir os professores, conseguir as disciplinas e conseguir os acessos às bases de dados, aos artigos que você precisa para então produzir a sua pesquisa acadêmica. É por isso que a gente entra no mestrado, é por isso que a gente entra no doutorado, tá? Para ter mais ferramentas para desenvolver a nossa pesquisa
científica. E quando a gente faz isso, gera uma clareza imensa, porque você já sabe quais disciplinas você pode aderir, quais professores você tem que se aproximar, porque você tem muito claro qual o seu objetivo com a pesquisa. O erro mais comum que acontece é a pessoa entrar no mestrado, no doutorado, achando que ali você vai ser guiada no seguinte sentido de vão estar te dizendo exatamente o que fazer para você ser uma boa pesquisadora. E não é, tá? Por isso que você já tem que entregar o projeto. A ideia é que você vá se guiando mesmo naquele local que é frutífero, que tem muitas pessoas que podem colaborar contigo, que tem muitas ferramentas, mas que você use isso para desenvolver a sua pesquisa e ir se desenvolvendo enquanto pesquisador ao longo desse processo. Então, se você não quer ficar só confiando que seu orientador vai fazer esse esquema de mentoria, esse esquema de guia, que não é obrigação dele, né? A obrigação dele é te instruir enquanto um determinado conteúdo, né? E te guiar em perspectivas burocráticas ali dentro. Você tem que buscar esse auxílio por fora, seja em livros, seja aqui, né? Na mentoria, ou melhor ainda, combinando os dois, né? A mentoria com livros. E aqui, no final, eu vou indicar também alguns livros que podem fazer sentido para você ir guiando e se aprofundando em alguns temas, tá bom? Mas aqui, antes, eu queria falar para vocês, né, dessas características, desses perfis, dessas posturas do pesquisador. Eu disse que o pesquisador é aquele que desenvolve sua pesquisa, certo? Então, ele precisa se portar enquanto tal. E quais são essas características do bom pesquisador? Né? Aquele que vai conseguir guiar a sua pesquisa, além do conhecimento técnico do que é fazer uma pesquisa científica. Bem, as características que eu elenquei, na verdade elas são várias, mas eu vou dar destaque a 4 características. A primeira característica, né, a primeira postura do pesquisador é que ele é um ser curioso. Ele é um ser que não se contenta com a resposta dada. Então, se você não tem essa característica ainda, você pode aprimorar essa característica sempre se perguntando, né, ao ver uma resposta, será que poderia ser diferente? Será que a realidade é realmente essa? Será que essa é a única saída? Então, você treinando esse olhar mais investigativo, quando você vê, por exemplo, uma lei, no caso do direito, né? Quando você vê uma decisão jurisprudencial de uma determinada forma, quando você lê um determinado autor, não acredite piamente naquilo que você está lendo de primeira. Se questione, investigue, tenha curiosidade. Isso também pode ser um fator iniciante para que você encontre o seu problema de pesquisa, né? No seu trabalho, teve alguma coisa que te chamou a atenção do dia a dia, né? Na realidade, que você tem observado? O que destacou ali para você? Né? Então, esse aspecto do curioso é algo que sempre vai te acompanhar ao longo da sua pesquisa acadêmica, que eu espero que não pare depois do doutorado, porque a gente tem a impressão que o doutorado é o final, mas o doutorado é o começo, né? Depois do doutorado, você está certificada de que você consegue guiar uma pesquisa acadêmica sem orientação, mas você não para de pesquisar depois do doutorado. Na verdade, você só continua cada vez mais, porque a realidade sempre pode ser mais descoberta. E aí, por que eu tenho insistido, né, batido nesse ponto de descobrir a realidade, descobrir a realidade, descobrir a realidade? Porque tem muita pesquisa acadêmica hoje que não é pesquisa acadêmica, que é panfletinho, que é uma tese, no seguinte sentido, né? Uma tese argumentativa, não uma tese acadêmica, né? Por quê? Porque falta uma segunda característica e uma segunda postura. Qual é essa segunda postura? É uma postura voltada a o pesquisador ter um olhar de sinceridade, tá? Então, além da curiosidade, o pesquisador precisa ter sinceridade. E o que significa o pesquisador ter sinceridade? Significa que ele vai buscar a verdade com sinceridade no coração. Então, se ele tem uma pressuposição, uma hipótese acerca de como o mundo deveria ser, de como as coisas deveriam ser, de como aquele julgado deveria ter feito, que não é da forma que aconteceu, ele tem essa pressuposição e essa pressuposição faz parte dele, certo? Mas ele, sinceramente, tem que buscar as respostas, não só querendo confirmar aquele viés de confirmação, né, daquela pressuposição que ele tinha, mas, de fato,
buscar as respostas de modo a olhar todos os lados que ele pode para resolver aquele problema. E caso ele encontre uma resposta diferente da que ele pensava, ele não vai mudar a realidade em si, ele vai mudar o pensamento dele e assim evoluir a ciência, né? Então a gente tem uma ideia, tem uma teoria, e aí ela pode se confirmar ou não, ou ela pode ser refutada. E se ela for refutada, eu tenho que ser honesta, eu tenho que ser sincera de colocar ali os meus achados. Eu não posso procurar só em locais que eu sei que confirma a minha crença, né? Isso torna a pesquisa bastante enviesada. Então, que há viés na pesquisa, há porque a gente sempre tem um preconceito, né, uma pressuposição. Mas como é que a gente torna essa pesquisa imparcial, né, se assim é possível? Através do segmento a um método e através desse segmento a um método, compromisso de que se a gente encontre algo diferente do que a gente pensava, a gente consiga incorporar isso dentro para encontrar essa verdade, tá? Pesquisa é a busca da verdade. Stephanie, mas como que eu sei que eu cheguei na verdade? Você não sabe, você vai seguir o método e você vai tentar fazer o máximo que você pode naquele espaço com aquelas suas limitações, ok? E aí você vai chegar numa resposta no final. Essa resposta vai ser a sua verdade para aquele contexto, mas pode ser que no futuro ela seja refutada por outro pesquisador que consiga verificar que aquela sua resposta, aquela sua verdade não era a verdade verdadeira, mas era apenas uma verdade parcial e por isso foi refutada. E é assim que a ciência vai evoluindo, mas a gente só para quando a gente acha que de fato chegou na verdade, né? Se a gente acha que ainda pode modificar, a gente vai lá, pelo menos dentro daquele tempo, dentro da nossa proposta, ser sincero e expor também as nossas limitações, né? Se houve alguma limitação na nossa pesquisa, teve algum autor que eu não consegui ler, teve alguma coisa que eu não consegui fazer, você tem que ter clareza e expor isso no seu trabalho final, tá? E por isso mesmo que outra característica do bom pesquisador é ter humildade. O bom pesquisador tem que ter humildade. Quando a gente começa a pesquisar um tema, a gente acha que sabe tudo sobre ele. Ou então a gente pensa assim, não, mas já foi tudo falado sobre isso. Né? O que eu vou acrescentar? Já foi falado tudo. E, na verdade, isso demonstra uma arrogância. Em que sentido uma arrogância? Significa que você sabe muito pouco acerca do tema. Porque se você sabe de fato sobre o tema, quanto mais você sabe, mais você percebe que você não sabe. Mais você encontra a sua ignorância, quanto mais você estuda. Então, você não consegue expandir o campo científico que você está analisando enormemente. Na verdade, com o doutorado, você consegue fazer assim um risquinho num ponto ali de cima, muito pequeno, muito bem delimitado, né? E avançar milimetricamente dentro do campo da ciência, porque você, no doutorado, já compreendeu como é profunda a discussão acerca daquele tema e que a sua contribuição naqueles anos que você vai pesquisar com os recursos que você tem vai ser melhor aproveitada se for mais focada. Então, quem tenta escrever sobre tudo não escreve sobre nada, né? Fica tudo superficial, não contribui de fato para o desenvolvimento da ciência, porque não traz nenhuma análise nova, não traz nenhuma. Não que precise ser um conceito novo, que isso é próprio do doutorado, mas às vezes uma sistematização diferenciada, né? Que aí é próprio do mestrado, que a gente vai ver em outra aula. Então é preciso a gente ter essa postura humilde, saber que a gente não vai conseguir mudar o mundo com a nossa pesquisa, que a gente tem que simplesmente executar uma pesquisa bem planejada, bem feita e ter disciplina para cumpri-la. E aí leva para a nossa quarta característica do bom pesquisador, que é a diligência, tá? A diligência é a quarta característica do bom pesquisador. Se a gente tem que ser humilde, né, para escolher uma pergunta de pesquisa que a gente efetivamente consiga levar a cabo, se a gente tem que ser sincero para expor o método que a gente vai adotar, a gente precisa ser curioso para poder olhar as diversas vertentes da realidade, a gente precisa ser diligente para conseguir colocar tudo isso em ordem e, de fato, executar o passo a passo. De nada adianta uma pesquisa muito bem planejada se não for uma pesquisa executada. E para isso a gente precisa ter diligência, né, na forma como a gente vai fazer cada um dos nossos atos, né, sem demora. E para isso aqui é que o grupo vai cooperar muito, né, para que a gente possa exercitar a nossa diligência, a nossa prontidão, né, de executar aquilo que faz sentido para a gente.
Porque eu vou te falar, no dia que ficar difícil, porque vai ficar difícil, não vou mentir para você, uma pesquisa é um ato longo, ele demanda muito esforço, certo? Não é todo dia que é fácil, mesmo que você saiba o que tem que ser feito. E quando esses dias ficarem pesados, é o seu treino na sua diligência, é o seu treino da sua vontade que vai tornar esses dias mais factíveis. Mas mais do que tudo isso, é você saber por que você está fazendo a pesquisa científica. Né? Se você acha que é só para ganhar um título, se você acha que é só para ganhar um dinheiro, talvez isso não te sustente. Mas se você sabe que é para você se tornar alguém melhor, alguém mais curioso, mais sincero, mais humilde, mais prudente, né? Um profissional melhor que saiba acerca de um determinado tema e que desenvolva não só comportamentos como esses que eu estou trazendo, mas desenvolva também competências e habilidades que podem ser usadas em qualquer área, é muito mais fácil que você consiga superar a sua vontade de não fazer nada em determinados dias, tá? Isso independente do tema. Imagina se você escolher um tema que seja algo significativo para você, né? Então, tudo isso está casado e é muito importante a gente ter todos esses viéses de percepção. Então, nessa primeira aula, eu queria trazer, então, essa percepção acerca da postura do pesquisador, para que você comece a pensar todos os dias, eu estou me portando como uma pesquisadora? E aí, você lembra do que a gente conversou e tenta adequar isso para que cada vez mais você possa ir desenvolvendo essas competências, essas habilidades, posturas e comportamentos. E lembre-se de que nós estamos reunidos em grupo. Então, isso ajuda muito, né? Conversem uns com os outros, troquem, né? Tenham a humildade de saber que está tudo bem errar, está tudo bem não saber. Ninguém ensinou vocês até agora. Então, a gente tem esse espaço muito privilegiado para crescer, não só enquanto profissionais, mas enquanto pessoas. Eu espero que a aula de hoje dê bons insights em vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula.